Irmãos, nós temos seguido um esboço, está sendo projetado aí o esboço que temos seguido nesse trecho, do capítulo 2, e eu tenho caminhado com os irmãos nos domingos à noite, dentro desse esboço que eu preparei, e chegamos na nossa exposição, na explicação do texto, até o versículo 14, que está abrangido aqui no esboço, no ponto 2.2. O ponto 1 diz a existência de um descanso completo, o ponto 2, o estabelecimento de um ambiente completo, e o ponto 3, a provisão para um relacionamento completo. Dividimos o texto em 3 partes principais. E o ponto 2, o item 2, é um item maior, ele é mais amplo. E nós dividimos ele em 2 partes. A falta do ser humano é suprida, os versículos 4 a 7, e a falta de um lugar específico para viver é suprida, nos versículos 8 a 17. Nós caminhamos na semana passada no item 2, e no item 2.2, e chegamos ao versículo 15, que fala, em 2.15 diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E eu mencionei para os irmãos um subpropósito da existência humana, que pode ser percebido nesse texto. Há um subpropósito no fato do homem ter sido criado, e esse subpropósito envolve o trabalho, o cuidado, o trabalho que está relacionado ao cuidado do ambiente que o cerca. A mulher tem que se envolver nisso, no cuidado do ambiente que a cerca. O homem tem que se envolver nisso, no cuidado do ambiente que o cerca. Não estou falando só de ecologia, não é só disso que estou falando. Eu estou falando da nossa casa, do lugar onde nós vivemos. Nós temos que olhar à nossa volta e ver em tudo à nossa volta, na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas coisas, no nosso quarto, na nossa sala, no espaço em que nós ocupamos na empresa em que trabalhamos. Nós temos que olhar para tudo isso como um pequeno jardim e devemos nos envolver no trabalho de forma dedicada, intensa, porque esse é um dos propósitos para a nossa existência. A pessoa que vive uma vida desregrada, vivendo desordenadamente, como é a linguagem que o apóstolo Paulo usa para as pessoas desocupadas. O apóstolo Paulo chama as pessoas desocupadas de pessoas que vivem desordenadamente, pessoas que não fazem nada, não se envolvem com trabalho nenhum, não cuidam de nada, não têm responsabilidades, não têm deveres. Essas pessoas, elas não se ajustam ao propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa criação. Por isso, tornam-se pessoas insatisfeitas, tornam-se pessoas deprimidas, tornam-se pessoas vazias, tornam-se pessoas que dão mais trabalho do que ajudam. Nós vivemos numa época em que a presente geração é marcada pela existência de pessoas assim. Pessoas que não trabalham, pessoas que não estudam, jovens que vivem até os 30, 35, 40 anos às custas de seus pais, acordando 2 horas da tarde, assistindo televisão o dia todo, sem fazer nada a não ser brincar no celular. Esse tipo de vida não é a vida plena, não é a vida cheia, realizadora, que o Senhor quer que os seres humanos vivam. Ela é perigosa, essa vida é perigosa, essa vida deprime e torna a pessoa uma pessoa desviada do que é reto em potencial. Esse homem desocupado fará coisas erradas. Por isso é importante que nós olhemos para um versículo como esse e entendamos o que está implícito nele e até mesmo explícito nele. Deus criou o homem com o propósito de desfrutar da presença de Deus e conhecê-lo para sempre, mas há um subpropósito também. O homem deve se envolver no trabalho, deve trabalhar no jardim à sua volta, deve cuidar do que está à sua mão, do que é sua responsabilidade. Não deve viver uma vida desordenada. Se você vive assim, você tem que abandonar esse modo de vida. Ah, mas eu tenho só 15 anos. Passou da hora. Passou da hora. Ah, mas eu tenho só 18 anos, queridos, passou da hora, há muito tempo. É hora de se envolver em responsabilidades, trabalhar, cuidar de algo, promover o bem, promover a ordem daquilo que está
aí ao seu redor. Muito bem, nós falamos sobre isso na semana passada, e ainda dentro desse item, a falta de um lugar específico para viver é suprida. Ainda dentro desse item, nós vemos no versículo 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Nesse ambiente que foi suprido, nesse ambiente em que nós temos o homem moralmente perfeito, nós nos deparamos nesse ambiente paradisíaco, nesse ambiente de prazer, nesse ambiente completo, em que tudo é suprido, nós encontramos na narrativa referente a esse ambiente, essa frase que nos surpreende. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Essa frase evoca a autoridade de Deus. Deus não pede coisas. Deus não pede coisas para nós. Deus ordena coisas, Ele dá ordens. E é interessante notar que mesmo num ambiente tão perfeito como esse, nós não vemos aqui a ausência de cercas. Nós não vemos aqui a ausência de limites. É importante observar isso, porque muitas pessoas pensam que felicidade é ausência de regras. Se eu quiser que meu filho seja feliz, eu não posso ter regras em casa. Ele tem que fazer o que ele bem entende. Se eu quiser que meu filho seja uma criança realmente alegre, então eu não posso lhe dar ordens, não posso colocar limites na vida dele. E nós nos enganamos com esses conceitos, porque, na verdade, nesse ambiente de plena felicidade, nesse ambiente perfeito de suprimento de todas as coisas, nós nos deparamos com essa frase: o Senhor Deus lhe deu esta ordem. E aí vem a ordem. Note, Deus é soberano, Deus é Deus, Deus é autoridade. O homem que não reconhece a autoridade divina passa a seguir a si próprio, passa a seguir as suas noções pessoais de certo e errado, passa a seguir os seus sentimentos, os seus impulsos naturais e tem uma vida assim, desse jeito. O grande problema é que os impulsos naturais do homem, o coração do homem, os sentimentos do homem são maculados pelo pecado. E por causa disso, são enganosos. Então, o homem que não reconhece a autoridade divina, ele não considera a existência de um Deus no céu que está no trono e comanda, e é rei, e manda, e dá ordens, ele não reconhece isso, esse homem vai seguir alguma coisa. E o que ele vai seguir será as suas inclinações, as suas intuições pessoais, e a sua vida será errada. Ele vai errar no modo de viver. Ele não será um bom marido, ele será um mau marido. Ele não será um bom pai, será um mau pai. Ela não será uma boa esposa, será uma má esposa. Ela não será uma mãe boa, ela será uma má mãe. Ela não saberão ajustar a sua vida à vontade de Deus, porque não reconhecem que há um rei no céu que dá ordens, que diz como o homem deve ser, que diz como o homem deve falar, que diz como o homem deve andar, que diz como o homem deve se relacionar. Não reconhecerá nada disso e seguirá suas próprias inclinações, o que ele acha. E o que ele acha está maculado pelo pecado, está maculado pelo desvio, está maculado pelo mal, está maculado pelo egoísmo e por diversos outros vícios. E por isso será uma pessoa assim. Quando nós olhamos o texto, nós vemos então a ordem. O Senhor Deus lhe deu esta ordem. E vem a ordem então. Observem a ordem. E considerem juntos comigo se essa ordem é uma ordem muito complicada. Vejam a ordem. Observem. De toda árvore do jardim comerás livremente. A ordem começa de uma forma muito agradável. Serve até como um incentivo para a obediência. Você pode comer tudo. Que horas? A hora que você quiser. Quanto
você quiser. O quê? Tudo que você quiser. Tudo. Tudo. Tudo, na hora que quiser, quantas vezes quiser, você pode se empanturrar. Pode encher o bucho, que nem falam aí o pessoal do Nordeste. Pode encher o bucho. Né? Coma até estourar se quiser. Sem problema. Tudo. E as árvores, conforme vimos em outros versículos, eram agradáveis à vista, eram boas, eram saborosas, eram frutos maravilhosos, maravilhosos. Ele disse, coma de tudo, tudo que você quiser. Não precisa nem perguntar, é tudo seu. Sacie-se de tudo isso aqui. Não há limites, não há restrições, coma tudo. Só existe uma ordem, uma só. E ele diz, mas... Esse mas é a transição da provisão para a proibição. Ninguém gosta desse mas. Porque esse mas muda, ele sai da provisão e passa para a proibição. E nós não gostamos. A palavra mais feia da Bíblia é mas. Ninguém gosta do mas. Mas há um mas aqui, há uma dobradiça. Ele apresenta uma realidade absolutamente liberal. Você está livre para comer do que quiser, mas sai agora da provisão absoluta e vai agora para uma proibição e diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Avalie essa ordem aqui. Em primeiro lugar, vocês acham que essa ordem é clara ou ela é confusa? É clara essa ordem? Ela é muito confusa, entenderam? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Ela é clara? É clara. Há ordens que a gente não entende direito, não é? Há ordens que nós não compreendemos. Se um pai chega, como aconteceu comigo, chega para as filhinhas pequenas e diz, não fale palavrão. A criança não sabe o que é palavrão. Mas pai, eu não sei o que é palavrão. Você não sabe, eu não posso dar exemplos para você. Eu não posso te ensinar isso. Mas na dúvida, me pergunte. Se você ouvir uma palavra estranha na escola, se você perceber que alguém se dirigiu a outra pessoa xingando com uma palavra que você não conhece, você me procura, em particular, não na frente dos outros, e você pergunta para mim, pai, essa palavra é feia, é palavrão? E eu vou lhe dizer para você. A ordem não foi clara, precisa de explicações, precisa de esclarecimentos, precisa tornar mais claro na mente da pessoa que recebe a ordem o sentido dela. Mas aqui não, aqui a ordem é clara, a ordem é fácil de entender. Mas note, a ordem também é fácil de se cumprir. É difícil cumprir essa ordem? É difícil? Ela não é difícil de se cumprir, até porque existe uma provisão antes. Se eu dissesse, olha, não coma da árvore e de nenhuma outra. Senhor, como é que eu faço? Eu vou ter fome. Não, simplesmente não pode. Não pode comer. Seria muito difícil isso. Mas a ordem era muito simples. Era muito fácil. Fácil de se cumprir e facilitada pela liberalidade que vem antes. E outro fator importante, era uma ordem direta. Ele usa a segunda pessoa, tu. Não comas, não comerás, você não deve comer. A ordem de Deus é direta, a ordem de Deus é clara, a ordem de Deus é fácil. É assim a ordem de Deus. E sabem de uma coisa? As ordens de Deus para nós hoje são assim também. São assim também. Elas são diretas, elas são claras e elas são fáceis. Nós não obedecemos simplesmente porque não queremos. Essa é a razão.
Todas as ordens de Deus são pessoais, são diretas para você. Coloque o seu nome na frente de cada ordem de Deus, porque todas elas são diretas para você. Não existe uma ordem para multidões, para um grupo sem rosto, não. As ordens de Deus são pessoais e diretas. Filhos, obedeçam seus pais. Coloque o seu nome na frente. Coloque o seu nome lá. É uma ordem para você. Esposas, respeitem seus maridos, honrem seus maridos. Coloque o seu nome na frente dessa ordem. Essa ordem é para você. Maridos, amem sua esposa. Irmãos, não deixem de congregar-se. Essas ordens são ordens diretas para você. É responsabilidade sua. São ordens do soberano Deus. E você tem o dever de cumpri-las. Elas são ordens fáceis. As ordens do Senhor não são pesadas. São ordens fáceis. E são ordens claras. Em 1 João 5,3, veja o que João diz em 1 João 5,3. Veja, abra sua Bíblia. 1 João 5,3. Diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ele diz, guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Veja, os seus mandamentos não são penosos. Jesus disse assim: o meu fardo, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os mandamentos do Senhor não são penosos. O seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Nós temos um outro aspecto da teologia que fala que nós temos uma natureza pecaminosa que nos impulsiona para o mal. E o apóstolo Paulo escreve dizendo: o que eu não quero fazer, isso faço. E o que eu quero fazer, isso não faço. Há um mal que habita em mim. E nós sabemos, nós reconhecemos a existência dessa luta interior. Nós reconhecemos a realidade dessa natureza que nos inclina para o mal. Mas existe um outro aspecto da realidade da vida cristã que também é verdadeiro e que temos que levar a sério. Os mandamentos do Senhor não são pesados, são claros e são leves. Nós podemos obedecer, nós podemos cumprir. É possível obedecê-lo. É possível o crente obedecer essas coisas. É possível o crente amar sua esposa. É possível o jovem crente obedecer os seus pais. É possível a esposa crente honrar seu marido. Essas coisas são possíveis. São mandamentos do Senhor e temos que obedecê-los. E se nós não obedecemos esses mandamentos, a razão disso é a nossa própria vontade. Nós não queremos fazer. Nós rejeitamos fazer isso. Nós não acreditamos que o Senhor está com a razão. É muito curioso notar que tudo nesse ambiente do Éden favorecia a obediência. Tudo. Mas mesmo com tudo favorecendo a obediência, homem e mulher escolheram viver longe de Deus. O problema não era o meio ambiente. O problema não era o que está, as influências ao redor. Não havia nenhuma força que os impulsionasse a fazer aquilo. Não, eles simplesmente quiseram se afastar do Senhor. E desobedeceram e se afastaram. E muitas vezes é assim conosco também. Nós decidimos fazer o mal. Nós decidimos caminhar na direção que não agrada ao Senhor. Nós seguimos os nossos impulsos, nossos interesses pessoais e dizemos não àquilo que o Senhor ordena. Não há desculpas para a desobediência. Nós vivemos longe do Senhor muitas vezes e não cumprimos os seus mandamentos, porque deliberadamente decidimos não fazer. Essa é a triste realidade. E o texto continua. O texto diz o seguinte: dentro dessa ordem, ele diz: da árvore do conhecimento do bem e do mal
não comerás, nós já estudamos, já aprendemos o que significa a árvore do conhecimento do bem e do mal, a obtenção da capacidade independente de julgar, independente de Deus. Deus não queria que eles adquirissem essa capacidade independentemente da revelação dele, e, no entanto, eles obtiveram isso independentemente dele quando desobedeceram. O texto diz: não comerás, há uma proibição, não comerás. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas não podem ouvir a palavra não. Uma jovem conversando comigo, ela disse para mim que a palavra não é extremamente traumática. Ela traumatiza as pessoas e traumatiza as crianças. Então, se você quiser ter um filho, uma criança equilibrada, você não pode usar a palavra não na educação dessa criança. Porque se você usar a palavra não, ela se sentirá agredida. E no meio dessa agressão, ela vai crescer desequilibrada. Ela vai ser uma criança reprimida. Vai ser uma criança com sérios problemas emocionais, sérios comprometimentos psíquicos. E eu disse para a moça: Deus não sabia disso. Disse, como não? Falei: já leu os 10 mandamentos? Não, 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 não. 10 vezes, traumatizou todo mundo. Era não, 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 não e não, o tempo todo. Parece que o Senhor não conhece essa grande descoberta da psicologia moderna, ou do sistema educacional moderno. Porque ele fala não. E nós hoje descobrimos os efeitos desses desvios aí de algumas visões educacionais, não são todas, é claro, mas algumas visões ligadas à filosofia da educação. Nós percebemos os resultados desses desvios. Nós encontramos hoje o quê? Pessoas, jovens, que se a namorada diz não, o que ele faz? Ele mata a moça. Ele pega uma garrafinha de ácido e joga na cara da moça. Você falou não para mim, eu não aceito não. Nós vemos crianças, jovens, adolescentes, que se comportam como loucos, como animais. Sabe por quê? Porque escutaram não. Nós vamos nos mercados, nas lojas, nós vemos crianças rolando no chão, como bichos, e berrando e sapateando. Por quê? Porque a mãe disse não. Se acostumaram a não ouvir não. Quando na realidade não é a palavra divina, é a palavra protetora, é a palavra que cria em nós um caráter reto, responsável, equilibrado. Não. Pode dizer não, sim. Pode dizer não, sim. Os pais que têm crianças pequenas, diga não e faça o seu não valer. Faça o seu não valer. As crianças precisam aprender a ouvir isso, porque se não aprenderem a ouvir isso, elas não ouvirão isso do professor amanhã, nem do policial amanhã, nem da namorada amanhã, nem do marido, nem da esposa não ouvirão a palavra não, e se comportarão como animais, porque não aprenderam a ouvir a palavra não. A palavra não tem que ser dita, e o Senhor Deus nos ensina isso. O Senhor Deus nos ensina que a palavra não é a palavra divina. Não comerás, e Ele proibiu. E se quisermos ser pessoas que imitam Deus no exercício da nossa autoridade, até onde ela vai, temos que usar essa palavra, a palavra não. E ele prossegue: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Sabem o que é aqui? Um decreto. Há um decreto aqui: certamente morrerás. No dia que você comer esse fruto, você vai morrer. É um decreto. O Senhor não está tentando acertar. O Senhor não está dando um conselho. O Senhor está decretando. Ele está dizendo: quando você comer esse fruto, você morrerá. E isso estabelece uma ordem no universo. Isso estabelece um princípio no universo. Quando nós desobedecemos, algo ruim acontece. Em casa, quando as nossas filhas eram pequenas, nós tínhamos uma frase que nós repetíamos constantemente para as nossas filhas. E a frase era a seguinte: quando a gente desobedece, uma coisa ruim sempre acontece.
Elas cresceram escutando isso. Quando a gente desobedece, uma coisa ruim sempre acontece. Os crentes têm que aprender isso. Os crentes têm que ouvir essa frase e memorizar. Quando a gente desobedece, uma coisa ruim sempre acontece. E por que sempre acontece? Porque o Senhor decretou que fosse assim. No universo moral que Deus fez, Ele colocou algumas leis. No universo físico que Deus criou, existem leis. Existe a lei da gravidade, por exemplo. Eu sei que se meu corpo ficar solto no ar, ele vai para onde? Se meu corpo se soltar no ar, tem uma lei que determina para onde ele vai. Quer fazer um teste? Não faça. Não desafie essa lei. Não desafie essa lei, porque ela não é alterada. Que lei é essa? A lei da gravidade. Se você deixar seu corpo solto no ar, você subir uma montanha e falar, eu creio que vou, eu creio que o Senhor vai me sustentar, e pular, essa lei não vai ser revogada. Ela vai funcionar. E você vai para baixo, e uma coisa ruim vai acontecer, porque você quebrou, desafiou uma lei de Deus, uma lei física de Deus. O universo de Deus não é só físico. O universo de Deus também é um universo moral. E nesse universo moral existem leis morais. O Senhor decretou certas coisas, e uma das leis que o Senhor estabeleceu nesse universo moral é essa: quando a gente desobedece, uma coisa ruim sempre acontece. Não há como escapar dessa lei, assim como não há como escapar da lei da gravidade. Se você faz o mal, você colherá as consequências disso. O que o texto está dizendo é isso: quando você fizer isso, quando você desobedecer, você vai colher consequências terríveis. Essas consequências virão, não há como evitar essas consequências, porque no universo moral que eu criei, isso é um decreto. Faça o mal e prove o mal. Não há como escapar, não há como evitar isso. Cedo ou tarde, aquilo que eu plantei será colhido. Não há como escapar. Hoje na classe de novos membros, nós estávamos falando sobre o salário do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E conversando com os irmãos ali na nossa classe, temos mais ou menos uns 18 a 20 alunos na classe. É um grupo muito dinâmico, um grupo muito participativo. E nós conversamos bastante lá, e é muito gostoso o nosso tempo ali. A gente nem vê a hora passar. Eu não vejo, eles devem ver, mas eu não vejo. E aprendemos bastante, é um grupo muito coeso, e muito participativo, muito dinâmico, muito alegre, é gostoso. E hoje, falando sobre esse versículo, o salário do pecado é a morte, nós recordamos o seguinte: a morte ela está cercada de seus asseclas. A morte está cercada de seus minions. Já assistiram já? O Meu Malvado Favorito? Já? Não assistiram? O 1? Então assistam Meu Malvado Favorito. E vocês saberão que é um minion. E vão descobrir de onde veio o arminionismo. Vai descobrir. Então notem. Os minions, uns bichinhos amarelinhos assim pequenininhos. Os minions são pequenos asseclas, que ajudam, que acompanham o malvado favorito. A morte é o malvado favorito. É o mal favorito, é o principal. Mas ele tem os seus minions. Ela tem os seus asseclas. E quais são os minions? Quais são os asseclas do malvado favorito? Quais são? A dor, a perda, as lágrimas, a angústia, a escuridão, o medo, a solidão. São os asseclas, são os minions da morte. E quando nós desobedecemos a palavra de Deus, a morte não chega primeiro. Primeiro chegam os minions, os seus asseclas. Eles vão se insinuando em nossa vida. A insegurança,
a falta de paz, o medo, a solidão, a escuridão, o frio no coração, as nuvens na alma, na mente, no coração. Essas coisas vão se insinuando na vida da pessoa. O abatimento, a depressão, a tristeza, a angústia, a insatisfação, as noites sem sono, essas coisas vão se insinuando na vida da pessoa. Os minions vão invadindo a sua vida e tomando conta de tudo. É o salário do pecado, é o pré-pagamento, é o adiantamento do salário que afinal virá, que é a morte. Nós não podemos brincar no universo moral de Deus, porque são leis que Ele estabeleceu. E as suas leis são fixas e inalteráveis. Quando a gente desobedece, uma coisa ruim certamente acontece. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. A palavra de Deus não falha. Por isso, nós temos que aprender com um versículo como esse, que estabelece esse decreto. Temos que ser tomados de temor e andar em retidão, em verdade, sabendo que o caminho da retidão e da verdade é o caminho que também tem seus minions, mas não são os minions do malvado favorito. São os minions da alegria, da cor, da satisfação, da segurança, da paz. São esses os minions da obediência. O mundo prega o contrário. O mundo diz que o homem obediente é um homem infeliz, mas é o contrário. O homem obediente, ele convive com esses minions, os minions da alegria, da paz, da segurança, do bom sono, da alegria. Ele convive com essas coisas, porque o Senhor o honra com essas coisas e lhe dá a paga da sua obediência através dessas coisas, honrando aquela vida. Muito bem. Nós prosseguimos então e vemos aqui no versículo 17, o final dessa parte que fala sobre a provisão de um ambiente completo. Pronto, o ambiente está completo. Lá no item 2, vemos lá, a falta de um lugar específico para viver é suprida. Está tudo prontinho, o cenário está pronto. Está aqui a árvore, está aqui a ordem, era só o que faltava, está aqui, pronto. Completou o ambiente. Você tem tudo. Você tem tudo agora. Você tem muita provisão, muita riqueza, um jardim maravilhoso, a minha presença, tudo você tem, tudo. Tem aqui os limites estabelecidos, tem aqui uma orientação moral para você, você tem tudo. O ambiente está pronto, é só seguir em frente, é só viver. Bem, e aí chegamos no item 3. E qual é o item 3? A provisão para um relacionamento completo. Aqui, o texto dá mais um passo para frente. O texto avança agora. E nós entramos num novo parágrafo. O texto diz, disse mais o Senhor. Vejam, o texto está caminhando mais para frente. Novas informações estão chegando agora. Então estamos entrando numa nova fase do texto. Vimos já a parte que fala sobre um descanso completo. Vimos já a parte que fala sobre ambiente completo. Fomos caminhando nisso aí, as informações sobre esses assuntos foram crescendo e nós fomos tirando as lições necessárias e que são implícitas ou mesmo explícitas no texto que temos estudado. E agora o texto dá mais um avanço, ele avança mais uma vez. E agora caminhamos para a provisão para um relacionamento completo. Essa parte da narrativa fala especificamente da criação da mulher. Esse é o tema central dessa narrativa. A criação da mulher é a provisão para um relacionamento completo. Adão poderia se relacionar com alguém ou não? Podia. Ele podia se relacionar com Deus. E já se relacionava. Ele falava com Deus. Adão podia se relacionar com os animais? Até certo ponto, sim. Nós vemos hoje em dia que é possível. Hoje em dia, mais do que nunca.
Na minha época, eu fugia dos cachorros. Né? A cachorrada toda do bairro corria atrás de mim. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vê o cachorro que é o melhor amigo do homem mesmo, né? E da mulher também, de todo mundo. Porque todo mundo tem seu cachorrinho, se relaciona com seu cachorrinho, faz seguro de vida para o cachorrinho, leva o cachorrinho no psicólogo, leva o cachorrinho no centro espírita, leva o cachorrinho na igreja. Enfim, hoje a gente vê como é possível, sim, alguém se relacionar intensamente com um animal. E não é errado isso, não. Pode se relacionar com o seu animalzinho lá. Tem gente que prefere ter um bichinho do que ter filhos. Acha mais divertido? Talvez até seja mesmo, né? Enfim, não sei. Mas o fato é que dá para você se relacionar. Houve um irmão que trabalhava aqui na nossa igreja, que ele dormia. Ele e a esposa dormiam com o cachorro e com eles. Dormia o cachorro com eles. 2. Então, eu não consigo imaginar uma coisa dessas, né? Mas ele dormia, o cachorro, um cachorrão enorme, era um pastor alemão gigante, e ele dormia, ele falava, não, ele dorme na nossa cama com a gente. Eu falei, meu Deus, para com isso, ele não durmo. Mas quando você vai beijar sua esposa, você beija o cachorro, não tem condição de viver assim, né? Não, mas a gente gosta muito, tal, e o cachorro dormia lá com eles lá, era uma bagunça lá. Enfim, eu não consigo imaginar uma vida assim, jamais eu faria isso. Mas é possível se relacionar. E Adão se relacionava com os animais, é claro. Mas o texto aqui mostra que alguma coisa faltava. E o texto fala então da criação da mulher. É interessante observar desde já que mesmo antes no texto, e isso é muito importante para quem fala que o cristianismo, que a Bíblia é machista e tudo mais. Irmãos, quem fala isso é tão ignorante que não vale a pena conversar com essas pessoas. Tamanha ignorância dessa gente que fala que o cristianismo é machista, que a Bíblia é machista, que a mulher não vale nada na Bíblia. Irmãos, olha, vocês verão aqui na narrativa o quanto isso é absurdo. Isso não existe. O texto mostra, já antes, no capítulo 1, versículos 27 e 28, o texto mostra que assim como o homem é imagem e semelhança de Deus, a mulher também é imagem e semelhança de Deus. E assim como ao homem foi dada a ordem de dominar a terra, da mesma forma a mulher recebeu junto com o homem a ordem de dominar a terra, sujeitá-la e multiplicar. Essa ordem dada a Adão de governar, foi dada à mulher também. Assim como a atribuição de imagem e semelhança de Deus foi feita ao homem, foi feito também à mulher. O texto diz, a imagem de Deus os fez, homem e mulher os criou. E ordena e diz, olha, dominem vocês dois, homem e mulher, dominem vocês dois a terra, sujeitem a terra, controlem a terra, vocês vão governar a terra. Isso é uma ordem para os dois. A mulher pode governar o universo todo. Ela só não pode governar seu marido. Isso ela não pode governar. E é curioso, porque ela não quer governar o universo todo. Ela quer governar o seu marido. É assim que funciona. É muito difícil lidar com isso. A palavra de Deus disse, depois do pecado de Adão, Deus disse à mulher, o seu desejo agora será para o seu marido ou contra o seu marido, depende da tradução. O seu desejo será para o seu marido ou contra o seu marido. E ele te governará. E nós seguimos a história bíblica, chegamos no Novo Testamento, o texto dizendo, mulheres sejam submissas aos seus maridos. E o texto de 1 Coríntios dizendo, o marido é o cabeça da mulher, e Deus o cabeça do homem, e o marido o cabeça da mulher. Nós vemos isso na Bíblia, ou seja, a mulher pode governar uma empresa, uma cidade, um país, sem problemas. Ela não pode governar o seu marido. Quer governar? Governe o que você quiser. Vou governar meu quintal. Governe seu quintal. Vou governar meu sítio. Governe o seu sítio. Quanto quiser. Mata as galinhas, né? Compra cavalo, crie porcos, faça o que quiser. Né? Governe a sua fazenda, governe o seu sítio, governe a sua casa, faça o que quiser. Né? Mas você não pode governar o seu marido. O seu marido é que governa você. Essa é a determinação bíblica.
Então, nós aprendemos na Escritura isso, a dignidade da mulher decorrente do fato dela ser imagem e semelhança de Deus e ter recebido a ordem de ajudar o homem e de, junto com o homem, governar o universo. Vamos prosseguir no texto e ver isso. Então, o texto diz assim: disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Notem bem, há alguns detalhezinhos do texto, algumas coisinhas, que realçam a importância da mulher. Isso não está aqui por acaso e nem estou forçando o texto, não. São elementos presentes no texto, são indícios literários, presentes na narrativa, presentes no texto, que realçam, através dos quais se pode perceber que o objetivo do autor é dar atenção especial à dignidade da mulher. Ele quer fazer isso, ele quer realçar isso, e há alguns detalhes que eu vou mostrar para vocês, que ele insere no texto com esse objetivo de realçar a dignidade da mulher. Por quê? Primeiro, porque a mulher é frágil e em todas as sociedades ela é alvo de pressão, de maldades, de injustiças, de agressões. Assim como hoje isso acontece, naqueles dias talvez fosse até pior. Existiam sociedades em que a mulher era vista como uma propriedade do homem. Ele tinha autoridade, inclusive, para matá-la se ele quisesse. Ele poderia despedi-la, mandá-la embora. Era um objeto, como um animal dentro de casa. Ele podia comprá-la, vendê-la, despedi-la, matá-la, sem problema algum. Então nós vemos aqui nesse texto uma salvaguarda das mulheres, mostrando, ensinando já no princípio aqui, aquela sociedade israelita em formação, mostrando para aquelas pessoas a preciosidade da mulher aos olhos de Deus. E há alguns indícios disso aqui, e eu quero que vocês acompanhem. Vejam, o texto diz, disse mais o Senhor. Além dessa expressão, o texto diz no versículo 21, e o Senhor Deus fez cair pesado sono, no versículo 21. E depois no versículo 22, o Senhor fez a mulher. Essas ações de Deus, o foco, voltando àquela figura que eu uso de vez em quando, da câmera, de uma câmera num filme. É interessante notar na narrativa que frequentemente a câmera do narrador focaliza as ações de Deus, sempre não deixando o leitor esquecer, em momento algum, o quanto Deus está atuando nesse episódio, nesse parágrafo em que a mulher é criada. O escritor não permite que o leitor perca de vista a atuação constante de Deus. Deus disse, Deus fez cair um sono, Deus formou a mulher, e enfatizando continuamente a ação de Deus, para que não esqueçamos isso, que a origem da mulher, ela decorre da ação direta de Deus, é uma descrição plena da criação, como não há em nenhuma outra cosmogonia antiga. Se nós olharmos a criação do homem, da mulher, em outras literaturas dos tempos antigos, não existe isso. A mulher não recebe toda essa importância que a narrativa aqui dá. Agora vejam, o texto diz, disse mais o Senhor, é a primeira tomada dessa câmera, apontando para o Senhor, já atuando de forma dinâmica na criação da mulher. Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Deus fez o universo, tudo era bom, tudo. Ele olhou para tudo e disse, e viu que tudo era bom. Mas uma coisa não era boa. Uma só. E o que não era bom? A solidão. A solidão do homem não era algo bom. O homem precisava de alguém com quem ele pudesse compartilhar realidades espirituais, intelectuais, emocionais. O homem precisava disso. Precisava de alguém com quem ele pudesse dividir essas coisas. Emoções, sentimentos, planos, ideais. Ele precisava disso. Não era bom não ter isso. Não ter isso era mal.
E então o texto diz: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Observem esse detalhezinho aqui. Quando Deus fez o homem, Ele disse assim: façamos o homem. Façamos. Primeira pessoa do plural. Quando Ele faz a mulher, Ele fala: eu farei. Por quê? Por quê? Ele usa eu. Sabe por quê? Porque mais uma vez o texto quer mostrar o caráter extremamente cuidadoso, carinhoso e especial desse ato. Façamos isto, façamos aquilo outro, façamos aquilo outro, agora eu vou fazer a mulher. Opa! Eu farei. É um ato singular e especial. Eu vou fazer a mulher agora. Então, há essa mudança no verbo, na pessoa. E o objetivo dessa mudança é tornar isso bastante pessoal. É tornar isso bastante estreito. Realçando o quão especial é essa criação que será feita agora. E as mulheres devem se orgulhar disso. Não estou sendo político com vocês, não. Não estou sendo político falando o que vocês querem escutar, não. Eu já casei mesmo. Não é esse meu interesse. O que eu quero, na realidade, é realçar essa realidade, senhoras e moças. Eu quero realçar essa realidade para vocês, senhoras e moças. Vocês não têm que sair em busca de dignidade nenhuma. Vocês não têm que ser feministas, saindo na rua, gritando, berrando, pulando, buscando dignidade. Vocês não precisam disso. Vocês têm essa dignidade já embutida em vocês. Quer reconheçam, quer não. Vocês têm isso. E isso serve para os maridos e homens também. Porque os maridos, os homens em geral, jovens, moços, moças, senhores, devem olhar para a mulher desse jeito. Devem olhar para a mulher como alguém revestida de um manto de dignidade, um ser especialíssimo. E tratá-la assim. E tratá-la como alguém assim, respeitosamente. Reconhecendo a sua grandeza, a sua honra e a sua singularidade no universo que Deus fez. No universo que Deus fez, a mulher ocupa um espaço singular e nós, os homens, temos que reconhecer isso. Você não pode, marido, responder à sua mulher, falar com a sua mulher de forma grosseira. Você não pode fazer isso. Você não pode feri-la. Você não pode torturá-la com seu silêncio, com seu descaso, com a sua indiferença. Você não pode fazer isso. Você tem que olhar para ela como aquela figura singular no universo criado por Deus, que recebeu de Deus na criação uma atenção toda especial e singular. Você deve lhe dar presentes. Sim. Você deve dar presentes a ela. Todos os dias. Nossa, vai sair caro isso, hein? Esse sermão vai sair caro. Você deve dirigir a ela palavras de afeto sinceras. Dizer a ela o quanto ela é importante para você. O quanto ela ocupa um lugar especial na sua vida. Os pais devem fazer isso com suas filhas. Tratá-las com dignidade, protegê-las, amá-las. Ser sensível às suas necessidades, tratá-las de forma honrosa, carinhosa. É necessário que nós reconheçamos a importância dessas coisas quando consideramos o universo, a realidade feminina. É importante isso. Porque o Senhor fez assim. O Senhor construiu a mulher assim, de uma forma especial. E há mais elementos no texto, os irmãos verão. Há mais elementos no texto. É muito importante que aprendamos isso, para que dentro das nossas casas vivamos em paz. Para que nossas esposas e filhas sejam felizes, alegres, realizadas. É importante que seja assim. Mas vamos prosseguir. As mulheres estão contentes. Mas há algumas coisas para vocês também, que eu quero destacar ao longo dessa narrativa. Coisas importantes que se relacionam com a dignidade de vocês, senhoras e moças.
Vamos prosseguir. O texto diz então, far-lhe-ei, é um monólogo. Deus não está dizendo façamos, ele diz far-lhe-ei, é na primeira pessoa do singular, realçando uma tensão especial. Ele diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que significa isso? Não são aspectos morais aqui, tem idoneidade, não é isso. Não é isso. Quando fala far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, significa uma auxiliadora que seja como ele, que lhe corresponda, que seja também humana. Havia já os animais. Eu preciso fazer para o homem uma auxiliadora que seja também humana, como ele é. É simplesmente isso. Quando o texto diz, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, significa isso, alguém que seja igual, tão humano quanto ele. Que compartilhe da sua substância. Que não seja de outra espécie, que seja da espécie, entre aspas, da espécie dele, semelhante a ele. Eu vou fazer alguém assim. Agora notem bem, notem o nome que Deus dá a esse ente que ele estava prestes a construir. O texto diz, far-lhe-ei uma auxiliadora. E aqui, quando nós vemos a expressão uma auxiliadora que lhe seja idônea, nós encontramos duas coisas. Primeiro, igualdade. Segundo, diversidade. Diversidade no nome auxiliadora. Igualdade na expressão que lhe seja idônea. A mulher é igual? É igual. Que lhe seja idônea. A mulher desfruta da mesma posição? Não. Ela é uma auxiliadora. A igualdade, mas a diversidade. A igualdade substancial, mas a diferença nas funções. Não é o homem o auxiliador da mulher, é a mulher que é a auxiliadora do homem. Então nós vemos nessa expressão, auxiliadora que lhe seja idônea, uma espécie de teologia do casamento. E nessa teologia do casamento, a igualdade, ela é idônea. Mas a diversidade, ela é auxiliadora. E as famílias que não entendem isso, se tornam famílias desajustadas, totalmente desajustadas. E o que significa isso? O que significa uma auxiliadora? Qual é o sentido dessa palavra? A palavra auxiliadora, aqui uma ajudadora, né? Muitas pessoas pensam nessa palavra como uma palavra depreciativa. É um auxiliar. Eu sou o diretor da empresa, ela é o auxiliar de escritório, abaixo. Na realidade, todo o ambiente textual que vemos aqui, todos os elementos presentes, literários presentes no texto, todos eles apontam para a grandeza da mulher. Então não faz sentido entender a palavra auxiliadora como um termo depreciativo. Porque se fosse um termo depreciativo, Moisés não usaria essa palavra. Ele escolheria uma outra. Para nós, na nossa cultura, a palavra auxiliadora ou ajudadora tem um sentido depreciativo. Mas na cultura de Moisés, nos tempos de Moisés, a palavra usada aqui não tem esse sentido depreciativo, diminuidor, né? Que diminui a pessoa, que nós temos hoje. E se tivesse, considerando as características próprias do texto que realçam a importância da mulher, Moisés não usaria essa palavra. Por que ele usa a palavra auxiliadora no hebraico? Por que ele usa isso? Porque essa palavra tinha um sentido que enaltecia ainda mais a mulher. A auxiliadora seria alguém que ajudaria o homem a realizar os seus propósitos, a cumprir as ordens de Deus. Quais eram as ordens de Deus? Dominai a terra e sujeitai-a. Como o homem vai fazer isso? Ele precisa de alguém que o ajude. A mulher vai ajudar nisso. Ela vai ajudá-lo a dominar a terra. Multipliquem-se e encham a terra. Como é que o homem vai fazer isso? Ele precisa de uma auxiliadora. Ele precisa da mulher para que ele possa se multiplicar e encher a terra. Mesmo na ordem, não coma desse fruto.
Essa mulher, ela deveria auxiliar o homem a ser obediente. E essa expressão, o ajudador, ou ajudadora, é uma expressão que dignifica, porque no Antigo Testamento, quem usa essa expressão e aplica essa expressão para si mesmo, é ninguém mais do que o próprio Deus. Deus, no Antigo Testamento, muitas vezes, especialmente no Pentateuco, em Deuteronômio, Deus se apresenta como o auxiliador, o ajudador. Deus pega esse título para si. Então vejam como a palavra auxiliadora ou auxiliador não é um termo que diminui. Pelo contrário, o próprio Deus assume esse termo para si. Eu sou um auxiliador. E o que é curioso perceber é que essa expressão auxiliador ou ajudador tem o sentido também de alguém que socorre na hora do sofrimento e do perigo. O auxiliador é alguém que socorre na hora do sofrimento e do perigo. O que a mulher tem que fazer? Como ela pode ser uma auxiliadora? Ela já lhe corresponde. Ela é humana, imagem e semelhança de Deus. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Como ela agora pode desenvolver, ela já tem a sua igualdade, como ela agora pode desenvolver a sua diversidade, a sua diferença, desenvolvendo o seu papel de auxiliadora? É simples. A mulher deve ajudar o homem a realizar suas funções. Qual é a função do homem? É ser pai? Ela vai ajudar esse homem a ser pai. Qual é a função desse homem? É educar os seus filhos? Ela vai ajudar o homem a educar os seus filhos. Qual é a função do homem? É suprir a casa? Ela vai ajudar o homem a suprir a casa. Ela vai ajudá-lo. Ela não será um estorvo. Ela não será um peso, não será alguém atrapalhando, não. Ela vai ajudar nisso. Mas não é só isso. Ela vai ajudar o homem a obedecer. O homem erra, ela o ajuda a obedecer. O homem erra, ela o ajuda a acertar. Ela não chega para ele e fala, tá vendo? Não, não é assim que ela ajuda. Isso não ajuda. Ela não chega em casa e fala assim, o sermão de hoje foi para você. Ela não faz isso. Ela não faz isso. Não. Se ela agisse assim, ela seria uma estorvadora que lhe corresponde. Ela não faz assim. Ela é uma auxiliadora. Ela mostra o erro para ele com brandura, visando não condenar, visando auxiliar. O que mais ela faz como auxiliadora? Além de alertá-lo acerca dos perigos, além de mostrar para ele o perigo do desvio, além de mostrar para ele como obedecer à ordem de Deus, o que mais? O que mais ela faz? Ela também o livra. Ela o livra. Ela? Sim, ela o livra. Ela o ajuda em meio aos perigos, às lutas e os sofrimentos. Como Deus socorria o seu povo e era o ajudador do seu povo, e aquele que vinha auxiliar o seu povo na hora da dor e do sofrimento, ela também vem. E o homem sofre, padece, mas a sua esposa o livra e o auxilia. Ele traz alívio. Ela é uma auxiliadora. Ela não acrescenta mais sofrimento a ele, não. Ela é um porto seguro. Ela é o seu lugar de descanso. Ela se levanta e o defende. Ela se levanta e o protege. Ela se levanta como um escudo e se põe na frente dele quando ele está prostrado, cansado, destruído. Ela o socorre. Ela é uma auxiliadora. E se alguém disser que isso é uma posição indigna, rejeite essa acusação. Porque não é. É um dos papéis mais nobres que alguém pode realizar. É o papel de Deus. Você, mulher, é uma auxiliadora.
É isso que o Senhor Deus requer da mulher. Que ela seja isso, uma auxiliadora. E o texto prossegue. E o relógio também. Eu nunca consigo terminar minhas pregações, né? Nunca consigo. Há uma digressão no texto. Os versículos 19 em diante, há uma digressão. E nessa digressão, o Senhor fala sobre a criação dos animais. O tempo não vai permitir que eu prossiga. Então eu vou parar e na próxima oportunidade eu vou falar sobre o restante, chegando até o versículo 25, do 19 ao 25. Acho que consigo fazer isso. E aí nós prosseguimos do 19 até o 25. E aí falando sobre a criação específica da mulher. A mulher ela foi criada por um ato cirúrgico de Deus. A primeira operação com anestesia que foi feita foi uma ação cirúrgica. Deus a criou assim, por uma cirurgia. Deus fez o homem e os animais do pó da terra, a mulher não. Ele fez a mulher do pó também, mas o pó já processado, já virado carne. Então é um ente singularíssimo no meio da criação. Não há um ser na criação, no universo de Deus, semelhante à mulher. Não existe. Não existe isso. E nós vamos aprender mais sobre isso na sequência da nossa narrativa. Mas notem, eu quero realçar uma coisa a mais aqui, antes de nós pararmos. E vamos expondo o texto aos pouquinhos e falando sobre a provisão desse relacionamento completo. É importante notar também, não podemos perder de vista, que existe nesse relato uma semente da graça de Deus, no que diz respeito ao seu plano salvífico que haveria de se desenrolar a partir de algum tempo depois. Através da mulher, Deus fez provisão para que viesse ao mundo o Salvador. O Senhor Deus, quando enunciou o juízo contra a serpente, disse: eu porei inimizade entre a sua descendência e a descendência dela. E o descendente dela vai esmagar a sua cabeça, mas você vai ferir o calcanhar dele. Então nós vemos a mulher entrando para a história da redenção, para a história da salvação, incluída no seu plano de livrar e de salvar. Então, quando olhamos para essa narrativa, não podemos ver apenas o início da família, a gênese de uma sociedade, de um mundo em que as pessoas estão começando a se levantar, a surgir, a se relacionar. Nós temos que ver aqui também a gênese da salvação de Deus, da graça de Deus. Deus estabelecendo os pontos no cenário que Ele fixa com o propósito de um dia trazer o Salvador ao mundo. O Senhor Jesus Cristo, que veio aqui para esmagar a cabeça da serpente e para nos livrar da morte e dos seus minions. Não podemos perder isso de vista. E se você, tendo vindo aqui hoje e tendo tido contato com essas poucas linhas que eu expliquei aqui, nunca deu atenção para essa realidade teológica, hoje é necessário que dê atenção para essa realidade teológica. O que nós temos aqui é o início da história da graça de Deus. O Senhor um dia, no transcorrer desse fio que perpassa toda a Bíblia, que é a história da salvação, o Senhor aqui inicia essa história. E lá na frente Ele trará, através da mulher, Ele trará o seu Filho ao mundo, para morrer pelos nossos pecados. E todo aquele que crer nele, tem a vida eterna. Se você nunca teve contato com essa mensagem, esse é o comecinho dela. Deus cria a mulher, provendo desde já a semente da salvação. E essa salvação está disponível. Você pode conhecer essa salvação e conhecer a vida com Deus, acerca da qual eu falei aqui algumas vezes.
Você pode conhecer a vida com Deus, andar com Ele, reconhecendo o seu senhorio, a sua graça, a sua autoridade e a sua salvação. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto, essas poucas linhas que estudamos. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Vemos aqui a sua graça, vemos aqui o seu controle sobre tudo, vemos aqui as suas ações criadoras e salvadoras. E, ó Deus, suplicamos que essas gotas das Escrituras que caem sobre nós, que elas entrem de fato na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente. E que aos poucos elas vão nos transformando, mudando o nosso modo de pensar. Ó Deus, há tanto entulho sujo que tem sido lançado sobre as nossas mentes, que tem sufocado os nossos corações. Há tantas mentiras, tantas camadas de mentira que ao longo do tempo foram se acumulando sobre nós. E nós cremos nelas. Nós construímos nossas vidas sobre esses conceitos, essas mentiras, essas camadas enganosas. E por isso, há tantas pessoas infelizes, longe do Senhor, destruídas, ó Deus, vazias. Ó Senhor, remove essas camadas de mentira que o mundo jogou sobre nós. Remove essas camadas de falsidade que a cultura que nos cerca nos fez engolir. Livra-nos disso. Remove essas coisas e faça com que essas camadas santas, puras, boas da sua palavra se constituam, ó Deus, no alicerce sobre o qual a nossa vida deve ser construída. Ajuda-nos a reconhecer a grandeza dessas verdades, a importância de obedecer ao Senhor, a importância de cada indivíduo na sua criação, o papel de cada um, como devemos agir em face disso. Ajuda-nos a ver a sua graça aqui, a sua bondade aqui, e a sermos gratos e obedientes. Ajuda-nos a aprender que a obediência gera o mal. Ajuda-nos para que essas coisas sejam reais para nós e não apenas pensamentos que nos são lançados no domingo e esquecidos na segunda. Não, mas que eles entrem em nós e nos limpem, e nos purifiquem, que a sua palavra nos purifique e se estabeleçam em nós de modo fixo e constante. E todo o nosso comportamento, nossa linguagem, nossa vida, nossas ações, nossas reações sejam efeitos disso, sejam construídas sobre essas verdades. Pedimos essas bênçãos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.